Dito isso, solte a vinheta porque o homem aí está. No programa de hoje, quanto vale sua íris? Tem o povo vendendo o escaneamento da própria íris. É uma coisa de louco. O que pode dar errado é uma boa escolha? Vamos descobrir hoje com o especialista em cybercrimes, Dr. Luiz Augusto Durso. O Durso é o cara. O Durso é o cara. No Instagram você tem Luiz Augusto Durso, Dr. Luiz Augusto Durso. O Instagram é Luiz com Z, quem tá no rádio, Luiz com Z, Augusto Durso. Ele é especialista em cybercrimes e ele é o cara que fez a lei de proteção LGPD. Não, é verdade. Não fiz, não. Pô, da banca. Você mandou. É que você é um cara assim muito Low profile. low profile. Não, Tá. quem faz são os deputados. Não, A mas gente você- ajuda, Não, a gente eu sei. participa. Você Você é um- orientou. Não, ele é um dos caras que mais entende aquela lei da Cleo Pires. Não é? Eu lembro que quando a LGPD estava sendo debatida, a gente debateu no Pânico também. Sim. Não tinha nem entrado em vigor, não tinha nem sido aprovado. Sim. A gente já estava falando para os ouvintes, né, como é importante a população acompanhar essas mudanças legislativas, principalmente quando vem para ajudar o usuário, né, o cidadão, porque as empresas têm interesse nos seus dados. Você precisa de alguém para criar esse limite até que ponto elas podem coletar e o que fazer com isso. E isso, depois de anos que a gente falou no programa, a gente chegou nessa situação, dessa polêmica que a gente vai falar, de uma empresa coletar sua íris. A gente falou disso na semana passada e me corrija se tive algum entendimento errado. A empresa fala o seguinte, a empresa fala, olha, provavelmente a nova biometria será pela íris. E aí que vão identificar o que é humano e o que é gerado por IA. Beleza. Perfeito. Aí eu falo assim, e com isso eu quero coletar a íris das pessoas, os dados vão ser anonimizados, vão ser transformadas as imagens em números e eu vou armazenar lá para depois vender. E não só quem quiser voluntariamente fazer a coleta, eu vou fazer, como eu vou pagar uma espécie de remuneração, que é numa moeda virtual, que vale aproximadamente R$600. Aí a empresa quer comprar, a pessoa quer vender, o dado é anonimizado. E aí o governo fala, não pode. E aí começou o rolo. É isso aí. Bom, vamos separar então esse breve histórico sobre essa evolução de proteção de dados. Então, a gente falava que a Lei Geral de Proteção de Dados é importante, né? Algum tipo de fiscalização, como o Código de Defesa do Consumidor. A LGPD é uma lei muito parecida na sua aplicação como o CDC. É uma lei que quer equilibrar. Quer que o setor das Big Techs cresça e quer também que as pessoas tenham um mínimo de segurança, porque elas acabam se submetendo aos termos de uso sem conseguir discutir. O que está lá tem que ser aprovado e aceitado, senão você não vai usar. Então, basicamente é isso. Aí chega nessa situação que o Sami fez a introdução perfeita, é isso mesmo, que gera essa polêmica da sociedade, né, Emílio? Porque assim, o dado pessoal é seu, a íris é sua. Por que você não poderia vendê-la? Porque o Estado tem que interferir e dizer você não pode fazer isso. Então, essa é uma polêmica. Segunda polêmica é a forma com que isso é disponibilizado ao público, com, me parece, pouca explicação. Então, eu vou te pagar. Eles compraram 500 mil dados, né, de 500 mil usuários. 500 mil usuários no Brasil por R$600 dá 300 milhões de reais. Então, só no Brasil, essa empresa, a Tools for Humanity, né, projeto Word, investiu 300 milhões de reais. Aí fica a dúvida, né, que acho que é uma dúvida de todo mundo. Será que uma empresa gasta 300 milhões de reais sem ter a contrapartida? Primeira dúvida. Segunda dúvida. Será que é justo pagar R$600 por essa coleta de dados? Ou deveria ser um valor maior para ser algo justo, para que o usuário que não tem a dimensão de quando está vendendo, né, que aquilo é pouco perto do risco que vale ele realmente. do que vale e do risco que ele se coloca no futuro. E a terceira coisa, que é o que acho Qual o risco? O risco é que no futuro, por exemplo, a íris vai ser o que vai abrir muitas vezes O que vale mais, a toba ou a íris, doutor? Qual olho vale mais, o de cima ou o de baixo? Qual olho você venderia primeiro? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois devem ser vendidos. Mas nenhum você usa. Não, porque o que está sendo discutido, eu acho que é justamente isso. A sua íris
pode falar. O que foi, Paulinha? Tá criticando. É que a sua Paulinha, você já vendeu mais a dela, ela já vendeu. Ela alugou. não valoriza, é isso que acontece. Íris velha. Deixa eu falar uma coisa pra você. O que você tá falando é o seguinte: a Íris, ela pode valer muito mais do que esses 700 mangos. Vale. Vale. Esse é o ponto. Esse é que é o Mas ponto. calma. Pegou trouxa. E se futuramente não valer nada? Porque assim, coletou, daqui a pouco tudo funciona pela Íris e aí você vai ser obrigado a ceder, porque senão você não vai fazer nada, não vai entrar no banco, não vai fazer alguma transação. A cara já é. Só que Então, mas na China faz pelo olho. Não, a cara. Mas e facial. carro usado? Eu tenho acho. um carro usado. Não faz Eu vou pelo olho, vender, mas... o cara paga Não. menos. É uma livre negociação Pois é. de mercado. Aí o governo sabe mais que todo mundo. A discussão aqui é o seguinte. Por exemplo, a cara já ferrou. Nos Estados Unidos, você não tem mais cartão de embarque para entrar no avião. Sim. Você vai lá, Exatamente. você só mostra a sua carinha, ele fala, entra. Aqui, Isso pô, aí. no Quer nosso dizer, prédio. É horrível isso. Isso Isso. é horrível. Isso é ruim. A Íris já é uma coisa mais sofisticada. Isso aí. Então, não dê sua Íris. De graça. Não libera o olho Cuide assim, da não. sua Íris, porque pode valer mais, né, doutor? De maneira... Muita gente que se arrepende. Isso. E com humor, o recado é verdadeiro. Porque quais são os riscos, né? Respondendo o Sami. No futuro, a Íris vai ser, por exemplo, o que vai dar acesso à sua chave, à sua portaria, à sua porta digital de casa. Se esse dado não foi bem tratado há 5 anos atrás, ele estará de maneira pública e ele é imutável. A sua Íris vai ser igual para sempre. Vale dizer, você não consegue tirar isso da internet, você estará vulnerável para qualquer sistema que utilize a Íris como validação de acesso. Internet Bank, etc. Vale dizer, quanto mais cuidado você tiver agora, mais segurança você tem no futuro. Primeira coisa. Segunda coisa, é injusto do ponto de vista até do valor. O Emílio tem razão. Eu, por exemplo, se tivesse uma proposta dessa, eu aceitaria por valores muito maiores, se eu tivesse a intenção de vender. Porque R$700 pode parecer muito à primeira vista para nada. Porque o pessoal pensa, só vai coletar minha Íris, dane-se. Só que a longo prazo isso é um problema. E 2, a empresa vai faturar em cima de você. Porque ele vai pegar esse banco de dados, e aí respondendo o Morgado, Sim. esse dado sendo utilizado de maneira comum não perde valor. Por quê? Porque para você fazer qualquer tipo de reconhecimento facial, de íris, etc., você tem que ter a contraprova. Você Certo. tem que ter o banco de dados já preservado para falar, realmente essa deu match com aquela que você já armazenava, que é o Morgado. Para essa empresa ter essa informação, ela vai comprar. Sim. Ou seja, essa Word é bem provável, e eles disseram que no futuro eles vão vender, Óbvio. que esse banco de dados vai ser vendido por bilhão. Exato. Só para Exatamente. deixar essa notícia, né, mais aprofundada, desculpa, Gueré, é pegar, por exemplo, o cartão de crédito. O cartão de crédito tem seus dados. Ele sabe seu hábito de consumo. Se você é um cara que vai para uma balada e toma vodka com Delaro, ou se você precisa comprar medicamentos. Isso. Ele pode pegar os seus dados e vender para um plano de saúde. Exatamente. Por isso que tem a lei Então, para mas proteger aí- os dados. Não. Isso, é isso aí. Mas a gente vai chegar nesse lugar. Se esse cara Mas pega a tua Íris é a chave. é a chave, mas É. ele pode. O que ele pode fazer e quais recursos É que a ele pode chave. vender lá na frente para empresas. Esse é o lugar que vai caminhar, correto, doutor? Correto. E aí o grande debate ou grande crítica do SAMI e parte da população é por que a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que o SAMI diz como governo, né, que realmente é uma um autarquia, órgão mas é um regulador. órgão regulador que tem sim vínculo com o governo federal, vem interferir nessa compra. Na verdade, o que interpretou, aí respondendo só o que a NPD decidiu, tá? Não é minha opinião. A NPD falou assim, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados fala que para uma pessoa tratar a sua informação, você precisa de maneira livre consentir. É o consentimento. Então você quer que ela trata e você autorize. Quando tem uma contrapartida em pagamento, será que isso não fere essa livre vontade? Essa foi a interpretação da NPD que feriria e por isso não pode ser paga. Se você quer dar sua íris para essa empresa de graça, você pode. Então, mas como é contraditório. Fala assim, Exato. tá valendo pouco. Por R$600 não pode. Agora de graça, De graça pode. Não, é E que a outra NPD não falou que tá valendo pouco. Isso é o que nós estamos Nós dizendo. estamos A NPD falando. não falou isso, é barato. Mas aí é o julgamento de cada um, porque pode ter gente que demore, que não é o caso de vocês, que ganham muito dinheiro, mas tem gente que demora, e é difícil ganhar R$600. E isso pode representar uma grande ajuda. Outra coisa, se os dados de fato forem anonimizados, não adianta, a pessoa não vai quebrar o sigilo, porque ele não sabe de quem que é cada pessoa. Pelo que eu entendi, a empresa fala o seguinte, que é só para ver se é humano ou não. Então eles não vão saber qual que é a íris do Emílio, nem a do Durso. Tá bom. A anonimização, pela LGPD, quando você anonimiza, você não precisa nem do consentimento. Por anonimizar, como você não identifica mais quem é o titular, você simplesmente pode tratar. Então, seria estranho eles
exigirem, comprar esse consentimento para depois anonimizar. E como pagar por algo que você não usaria. Segunda coisa, quando a gente analisa termo de uso, aí indo bem para a prática, alguns termos bem abusivos, dizendo, olha, você não pode pedir, por exemplo, a exclusão posterior, porque como você vendeu, como que você vai pedir exclusão? Só que a lei fala que você pode pedir exclusão. Então, contraditório. E assim por diante, né? Os dados seriam tratados por universidades fora do país que eles não garantem a cibersegurança. Então, tem a chance de vazamento e eles se eximem da responsabilidade. Então, a ANPD olhou juridicamente essas questões. Com relação à reflexão do Sami, que do ponto de vista do ponto econômico e comercial, eu concordo com ele. A Iris é sua, vende, se quiser vender por R$10, mas o Estado, mesmo sendo hiper tutelador, né, hiper cuidadoso, e às vezes se mete onde não deve. Por exemplo, nós temos o salário mínimo. Se você pensar desse ponto de vista, a pessoa vende a Iris por quanto quiser, o problema é dela, ela poderia vender a hora dela por quanto quiser e trabalhar por R$100 por mês. Isso é injusto. Porque o valor é quase análogo à escravidão. Então o Estado vem e fala, ó, o que é justo para pagar como valor mínimo para um trabalhador que trabalha o mês inteiro? R$1.518. A ANPD, quando vem e fala, você não pode vender por tantos reais, ou você não pode nem vender, talvez amanhã, se a empresa fizer uma proposta justa e mais transparente, ela libere. E quanto que eles falam que seria justo? Não, a ANPD não falou de valor. Isso eu tô cobrando com você. Então, é uma discussão, né? Eu acho que para você vender uma Iris, isso teria que ser milhares de reais. Pensando a longo prazo, da sua exposição, do tratamento como é concedido, né, como é consentido, e por R$600, mesmo sendo um bom dinheiro, do ponto de vista, por exemplo, quase meio salário mínimo, ainda é injusto, se a gente olhar na prática, pagar R$600 para coletar e tratar dessa forma. Mas você sabe qual é o país que a população mais se preocupa com a... Alemanha? É a Alemanha. E o que menos se preocupa é o chinês. É a China? O chinês... O governo já tem deu A China nem tem então, mais, né? Não, o chinês, ele já se acostumou a ser uma pessoa, a dar os dados dele. Ele nem pensa nisso. Lógico. Ele não é tem como controlado o tempo contrariar. inteiro. E o alemão é o que mais preserva. Mas a China é preocupante, individualidade. né? Porque o cara, ele lá no trânsito, se ele tiver uma boa atuação, ele vai lá e ganha Esse, pontos. tem score. Tem score. Mas não é pra ganhar ponto, é pra o governo atravessou fora da faixa, Não, você é onde eu quero chegar. Lógico. Mas você vai, tudo você paga. Lá tem o WeChat também, que o Sami conhece Isso, muito bem. eles centralizam o aplicativo para controlar palma da mão, tudo é controlado, Mas bicho. por falar nisso, palma da mão, teve falei um isso. outro assunto que você pode também falar, que é o negócio do TikTok. Tique-tique. O Biden lá, o Congresso americano, falou assim, o TikTok está expulso, não pode porque é estratégico. Tchau, pessoal. Pelo que eu entendi, precisaria, a lógica fala assim, precisaria provar que eles estão usando esses dados de má fé. Claro. E até onde eu vi, não existe essa prova. É presumida. E aí fica meio arbitrário. Eu falo, ó, Emílio, você está usando aí minha imagem errado, tô expulso você do país. Como que ficou? E por que acontece isso? Porque para uma empresa sair é uma coisa séria. Precisaria ter uma investigação profunda. É verdade. E eu não sei se teve, ninguém divulgou, ou se eu que sou burro e não achei. Não teve explicação justa da base a um banimento de uma plataforma. A justificativa, que todos sabem, é que nós estamos dizendo de uma premissa, né, uma má-fé que se você tem só por ser a China, né, falando, então é a China, a empresa é chinesa. Tem também uma questão legal, isso muda, porque, por exemplo, quando eu postei recentemente lá no Instagram, falando, olha, vocês viram a questão da DeepSeek, né? Que é essa inteligência artificial que fez a NVIDIA perder grande valor comercial, que está competindo forte com o ChatGPT, eu recebi Mas diz que é ruim, né? Não é ruim. Diz que é ruim. Não. Diz que é fraca. É que ela também vem com censura de fábrica. É fraca, é fraca. Ela é enviesada. Mas tem um negócio. Só que ela é open source. Eu perguntei... Só que ela é código aberto. Tem um negócio, ela é código aberto. Não, o meu amigo Jorge... Não, mas... Jorge. porque a gente fica O testando. Jorge não sabe nem fazer piada assim. Não, meu amigo Jorge. Mas não é ruim não, Tá aqui, ó. Não é ruim. Jorge Barbosa. É burra. O Jorge É burra. Pra quem é burro, Jorge é ruim. Bugalu? Calma, é o Jorge, bicho. É o Jorge. É o Bugalu. Não sabe usar calculadora, que é usar o de Jorge sabe. Tá aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Pera aí, Jorge. Atenção. Fiz um teste hoje com essas chinesas aí. Perguntei onde o Silvio Santos gravou o troféu imprensa de 1978. O chat respondeu que foi no CTD da Anhanguera. Nem existia ainda. Ele só inaugurou em 96. Então...
Não serve. Não sabe de nada. Aí você vai falar o quê? Vai operar o coração do outro país? O GPT ele tem uma pessoa. Não, ele vai operar o coração do outro país. Não sabe nem onde o Silvio Santos fez o troféu. Onde ele estava. O Jorge mandou mensagem ontem falando que essa pergunta ele fez para o chat GPT no Deep Research. Então ele nem sabe onde ele está procurando. Se é no chinês ou no o Jorge. O Bugalá. Não deixa sabe. eu falar duas coisas do Deep Boa, Research. Jorge. Destruiu a inteligência artificial. Deixa eu falar duas coisas. Primeiro que é open source. Então você pode criar seus modelos próprios. Segundo... E tirar os filtros, né? Segundo, você tira os filtros. Para lógica e matemática, o DeepSeek tem ido muito melhor que o GPT. Para outras coisas, o GPT ainda vai melhor. Mas ele é uma quebra de paradigma, porque eles conseguiram fazer com poucos milhões de dólares o que o GPT fez com bilhões. Só para resgatar a resposta, Emílio, porque eu usava o exemplo do DeepSeek e ChatGPT. Porque muita gente foi lá no meu Instagram e comentou: mas o que você está reclamando que a DeepSeek coleta esse tipo de dado pessoal, tratamento de dados, todas as outras empresas fazem. Ok, eu concordo, todas elas fazem. A diferença, que é mais ou menos o argumento dos Estados Unidos também para banir o TikTok, é que tem uma lei na China que quando uma empresa é chinesa ou trata dados ali naquele território, se o governo exigir os dados, ele é obrigado a dar, sem ordem judicial. O governo exige, ele é obrigado a dar. Na China. Isso na China. Isso não acontece em país democrático. Você precisa de ordem judicial, você precisa de quebra de sigilo. Então tem um pouco mais de segurança os dados tratados em países democráticos, como por exemplo, nos Estados Unidos ou algum país da Europa, do que você ceder os seus dados para uma empresa chinesa. Por isso que o TikTok também, muitas vezes... Mas vamos lá, doutor. Eu gosto da liberdade. Legal. Liberdade ampla, geral e restrita. Para todos. Brasil. A gente viu um movimento das grandes... como é que vocês falam? Big Techs. Nesse momento em que mudou o presidente americano. Era todo mundo progressista, cheio da censura. Entrou o Trump. Olá, Trump, tudo bem? Não sou não. Não sou não. Não sou não, menino. Não sou não, menino. Eu sou apenas... Dei a subida e não sou não, menino. Quem te falou que eu sou? Simplesmente Aí o que acontece? Mudou tudo. Então, isso tá errado. Por quê? Porque eu acho que tem que ter liberdade com o Trump, com o Biden, com todo mundo, com o Lula, exatamente. com o Bolsonaro. Não interessa Não pelo dinheiro. o governo que está lá, porque senão vai ser uma confusão. Como é que vai se resolver isso? Você que é um doutor. Olha, aconteceu o seguinte, nós tínhamos uma tendência que o mundo estava pressionando plataformas para que elas demonstrassem como elas estavam combatendo os problemas que ali aconteciam. Desde crimes graves até fake news, que é bem subjetivo e bem difícil de lidar e combater. E aí, por exemplo, a Meta, que mudou o comportamento, que é o seu exemplo. A Meta tinha tido um problemaço que era o escândalo Cambridge Analytica. O vazamento de dados, a manipulação de opinião, isso é fato. Basta assistir, por exemplo, Privacidade Hackeada, o documentário que vai deixar muito claro essa interferência que lá, por investigação, aconteceu. O Mark Zuckerberg sentou lá na cadeirinha do Senado americano e explicou esse vazamento que aconteceu. Então, depois de tudo isso, sempre houve uma pressão, as plataformas sempre cederam a essa pressão. Aí, o Delari, tira o modem da tomada, 10 segundos... Compra 2 celulares. Pagando. Compra 2 modems. Quebrou o aparelho velho. Quebrou o aparelho velho. É que a nossa é discada. Então solte a vinheta.